E ó, vamos falar de Bolsonaro, que tem novidade. O Bolsonaro recorreu, né? Ele tinha até ontem, até segunda-feira, para protocolar a defesa dele, o embargo de declaração, que é a primeira tentativa de fazer alguma modificação no julgamento, esclarecer alguma dúvida, algum ponto que ficou obscuro. Bolsonaro recorre, defesa cita Fux, o voto do Luiz Fux, aquele voto de 13 horas, alega desistência voluntária de golpe e STF deve julgar embargo a partir da semana que vem. Então, pela segunda vez, o Bolsonaro admitiu que estava tentando dar um golpe, só que ele alega que no meio do caminho ele desistiu. Detalhe, o meio do caminho foi até 8 de janeiro, quando destruíram os 3 palácios lá do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então, na verdade, a tentativa de golpe não foi parada. Quando o líder desiste, o crime para no meio do caminho. Não, não vai acontecer. Não tinha acontecido o 12 de dezembro, quando eles atearam fogo em metade de Brasília. Não teria acontecido o 24 de dezembro, quando tentaram colocar aquela bomba no caminhão de combustível em frente ao aeroporto de Brasília. E não teria acontecido o 8 de janeiro, se ele tivesse realmente desistido. Agora, é ótimo que ele admita, e é isso que ele está fazendo, está admitindo que ele realmente estava tentando dar um golpe, porém ele alega que no meio do caminho ele desistiu, porque no meio do caminho tinha uma pedra. Como o Bolsonaro usa o voto de Fux para tentar reverter condenação pela trama golpista? Quem falou sobre desistência voluntária foi o Fux no voto dele, não foram os advogados do Bolsonaro. Entendeu? Até então eles não tinham admitido que o golpe estava no meio do caminho. Ah, não, mas ele desistiu. Eles não tinham usado esse argumento em defesa deles. Quem trouxe esse argumento? O voto do Luiz Fux foi uma aula para a defesa do Bolsonaro. Ele deu o caminho das pedras, de argumentações que eles não tinham pensado ainda. E trouxe essa, da desistência voluntária. O Fux que trouxe. Então agora eles estão citando o voto do Fux, eles estão reproduzindo o que está no voto do Fux para pedir algumas mudanças para tentar reverter a condenação. Detalhe, o embargo de declaração não reverte condenação. Ele não muda o resultado do julgamento. Como eu disse, ele esclarece algum ponto que tiver obscuro, que tiver difícil de compreensão no acórdão, que é a publicação da decisão judicial, né? Pode eventualmente até provocar uma mudancinha na pena, uma reduçãozinha e tal, mas assim, nada muito grande. E aí ele tem a possibilidade de entrar lá com os embargos infringentes, quer dizer, teria se tivesse 2 votos. Mas como tem só um, ele não tem direito de entrar com embargos infringentes. O Supremo Tribunal Federal definiu as datas para julgar o recurso do Bolsonaro contra a condenação pela trama golpista, matéria da Carta Capital. Quando começa? Vai ser como? A gente vai poder assistir? Não. Vai ser julgamento virtual. Aquele julgamento em que o ministro só escreve o voto e envia para o sistema, por e-mail lá, deposita o voto no sistema e depois é feita a leitura dos votos e promulga o resultado do julgamento. Dura uma semana esse tipo de julgamento virtual. Ele começa na sexta-feira, dia 7 de novembro, e termina na outra semana, dia 14 de novembro. Então, durante toda a semana, os ministros podem depositar o voto ali, né, para poder dizer se aceita ou não esses embargos de declaração que estão sendo apresentados aí pela defesa do Jair Bolsonaro. E não vão aceitar, né? O novo argumento bolsonarista para diminuir a importância do encontro entre Lula e Trump. Essa matéria aqui é da Malu Gaspar. O que eles começaram a falar agora? Argumentam que está aqui, ó. Apoiadores de Eduardo Bolsonaro argumentam que após o encontro de Rubio com o chanceler Mauro Vieira, que de fato não ter sido marcado nenhuma nova reunião, era sinal de que não havia avanço nas tratativas. Então, assim,
Os caras estão se reunindo há vários dias, todos os dias, né? Agora estão marcando de ir para Washington para poder continuar essas reuniões, porque elas começaram imediatamente após a... Tá aqui, eu não mostrei para você, né? Tá aqui, ó, tá selecionado, inclusive, de azul aqui para você, né? Então, assim, a conversa em pleno andamento e ele falando, não foi marcada outra conversa com o Marco Rubio e tal, então, tá vendo só, esfriou, não é nada. O desespero é grande, meus amigos e minhas amigas, o desespero é bastante grande. Mas, enfim, ó, eu falei para você que eu ia trazer esse assunto aqui, né? Por quê? Porque ele é de utilidade pública e a gente está falando do e-mail que a maior quantidade de gente usa no mundo, que é o Gmail, né? Ó, mega vazamento expôs 180 milhões de e-mails e senhas, incluindo Gmail. Veja se foi afetado. Eu fui, né? Então eu trago para você. O que acontece? Essa matéria aqui do ICL Notícias, eu fui, mas eu consegui resolver, tá? Não deu problema não, consegui trocar a senha a tempo, tá tudo certo, beleza? Mas assim, essa matéria aqui do ICL Notícias, ela traz um link, que é esse link aqui, ó, é de um site, porque quem divulgou essa informação foram 183 milhões de senhas e endereços de e-mail do Gmail que vazaram. Um mega vazamento ocorrido agora, esse ano de 2025. Tá vendo que tem esse link aqui em inglês? Então, esse link aqui você clica, vai abrir essa página aqui. O que você vai fazer? Você vai colocar botão direito, traduzir para o português e vai traduzir. Por que não está aqui? Traduzir para o português. Aí você vai colocar o teu e-mail aqui. Eu vou tirar o e-mail um pouquinho, vou tirar da tela aqui para poder colocar meu e-mail, que você vai ver como meu e-mail vazou. Pronto. E aí, olha lá, 5 violações de dados. Ah, não, derrotar. Esse endereço de e-mail foi encontrado em múltiplas violações de dados. Revise os detalhes abaixo para ver onde os dados foram expostos. Aí você vai descer aqui, vai aparecer, ó, quando e onde, qual aplicativo, qual site, da onde vazou o seu e-mail, sua senha. E aí o que você faz? Vai lá e troca, né? E aí você se protege de qualquer tipo de problema. Então, assim, eu trago isso aqui para você só realmente pela utilidade pública, porque, como eu disse, é o e-mail mais usado do mundo. Então, eu podia ter caído nessa, poderia ter tido as minhas contas invadidas e não tive, por sorte, né? E fui lá, troquei as senhas, troquei os sistemas troquei não, né? Melhorei a segurança do meu e-mail e agora tá tudo bem, né? Então faço mesmo, te aconselho a trocar tuas senhas, porque realmente foi um vazamento muito grande e você também pode ter sido afetado, tá bom? E outra matéria aqui, mais comum entre mulheres, home office é a realidade para 14,7 milhões de brasileiros, indica o BGE. Sabe o que é isso, né? Mudança, tecnologia, meu amigo, minha amiga, tecnologia. Antigamente, muitas pessoas ficavam ou estão desempregadas, não tinham opção de trabalho, né? Muitas mulheres que cuidam de filho, que muitas vezes não tem creche, não tem onde deixar ou não querem deixar, né? Também não tinham opção de ter uma renda. E aí a pandemia, se tem uma coisa que ficou da pandemia e que é um benefício para a sociedade, foi a gente aprender a trabalhar em home office. A gente foi obrigado durante a pandemia e agora a gente sabe trabalhar em home office e 15 milhões, quase 15 milhões de brasileiros trabalham em home office, em diversas atividades, ó, da área de marketing, da área de gestão de dados, da área de gestão de tráfego pago, que é publicidade na internet, editor de vídeo, vendedores dos mais variados produtos que você puder imaginar. Gente que está ganhando a vida, trabalhando dentro de casa, com flexibilidade de horário, né? Não tem escala 6x1, não tem o chefe no cangote ali o tempo inteiro, nada disso. A Cláudia Oliveira, ela mandou essa mensagem para a gente. Ela era quando ela entrou, ela tinha emprego, e ela foi ali, com um pé em cada canoa, porque ela tinha medo de largar a mão do emprego e dar tudo errado, né? Só que deu certo demais. E o trabalho que ela faz hoje, home office, paga em dólar, meu amigo, minha amiga. Ó, 3.134 dólares ela está faturando. Isso dá 16 mil reais por mês.
Ela já até abriu mão do emprego, já não está mais no emprego, está só trabalhando no home office com muito mais tranquilidade. Se você quer saber como aprender essas oportunidades, que oportunidades são essas? Onde elas estão? O que eu preciso saber para participar delas? É exatamente isso que você vai entender na Escola de Negócios Digitais. Clica nesse link que aparece aqui na descrição do vídeo, logo aqui abaixo, ó. É o primeiro link aqui de cima, né? Embaixo do vídeo. E você vai ser direcionado para uma conversa com o Clayson no WhatsApp. E o Clayson vai te liberar um treinamento de 3 aulas gratuitos. Você vai entender a dinâmica da coisa e vai ver se é para você. Porque, assim, obviamente, pode não ser para você, né? Agora, é para mais de 100 mil pessoas, que é o número de pessoas que já passaram pela Escola de Negócios Digitais. 100 mil pessoas. Gente que está lá por quê? Porque quer aprender a trabalhar em alguma atividade home office e tem inúmeras lá que você pode aprender. Então, isso pode mudar a sua vida, tá bom?